Meu Deus do céu, e a Alemanha, hein? E a Espanha também, hein? O que foi essa última rodada? E o caminho do Brasil até a semifinal. Dá até medo falar um negócio desse, sabia? Eu fico meio cismadão. Tem alguma madeira pra bater? Hoje ela não tá aqui. Vamos bater aqui. Pô, mas o caminho tá ficando bonitão pro Brasil, hein? Minha nossa, vamos lá. Vamos falar desse inacreditável desfecho do grupo de Espanha, Alemanha. O Japão foi o primeiro colocado. O Japão terminou em primeiro. Então apaga aquele negócio de Brasil e Espanha nas quartas, hein? Até o Luiz Henrique tava falando disso, gente, essa semana. Possibilidade de ter o Brasil aí passando e cruzando com a Espanha nas quartas. A Copa do Mundo é um negócio muito sério, cara. Muito, muito sério. E o momento que o futebol da Alemanha tá vivendo também é. Vamos lá, like no vídeo, hein? Like no vídeo. Dá moral pra gente aí. Quanto mais like o vídeo tiver, mais ele vai bombar. Então se você curte o trampo do canal aqui, dá essa moral pra nós. Like no vídeo, se inscreve aí, vê se o sininho de notificações está ativado para você não perder nenhum vídeo. Pega o link desse vídeo aqui, copia, compartilha ele nos grupos. O grupo da galera aí que fala sobre futebol, troca ideia sobre Copa do Mundo. Manda pra todo mundo aí, pro pessoal chegar no canal. E nessa Copa, vamos bater 40 mil, hein? A Alemanha caiu, mas nós estamos aqui firme e forte. Vamos para 40 mil inscritos ainda durante a Copa. Eu conto com a tua ajuda nisso aí, tá bom? Brasil e Camarões. Tô meio cismado depois do que eu vi acontecer nessa quinta-feira. Mas vamos lá. Eu já fui no Aposta Ganha. Já fui lá no Criar Aposta. Criei uma aposta personalizada. Incluí alguns mercados aí nessa aposta para o lucro ficar, ó... Né? As cotações melhoram e aí, meu amigo, aí é só alegria se der tudo certo. Então, QR Code aqui, só apontar a câmera. É o link que você vai ter o bônus de R$5, é o meu link no Aposta Ganha. E se você não quiser pelo QR Code, tranquilo. Vai na descrição do vídeo ou então nos comentários que eu fixei lá o link. É o mesmo link que te joga aqui o QR Code, tá bom? E aí você cria sua aposta para Brasil e Camarões no Aposta Ganha. Grupo E. Grupo E, Japão em primeiro, Espanha em segundo, Alemanha eliminada em terceiro, Costa Rica eliminada na quarta posição. E por um momento nós tivemos a Costa Rica ganhando da Alemanha, o Japão ganhando da Espanha e Japão e Costa Rica se classificando. Mas foi por isso aqui que não aconteceu. A Espanha foi salva pelo 7-0 da Costa Rica, o saldo de gols garantiu, porque se a Espanha tivesse vencido por um placar menor, sabe-se lá o que seria o finalzinho de jogo da Alemanha, sabendo que ela poderia tirar essa diferença, mas estava muito distante, mesmo passando à frente de novo do 3-2 e fazendo o quarto no finalzinho, a Alemanha sabia que era intirável àquela altura a questão do saldo de gols, então a Espanha passou. O que a Espanha deixou de tão preocupante assim, de uma seleção que começou tão bem e terminou dando esse susto? Costa Rica foi uma seleção passiva, uma seleção que se defendeu muito mal, foi amplamente envolvida, claramente uma seleção que estava mal preparada para enfrentar a Espanha. E por isso o 7-0 aconteceu, também pelo mérito, pela abundante qualidade individual que a Espanha tem. Contra a Alemanha, jogo de alto nível, trocação. Você está falando ali de seleções, né, gigante olhando para gigante. O Japão, o grande diferencial do Japão foi, de novo, um excelente segundo tempo. Parece que o treinador do segundo tempo resolve as cagadas que faz no primeiro, o time cresce absurdamente, volta, vira, e aí tira completamente o espaço para a criação da Espanha. Linha de 5, linha de 4, tudo achatadinho, compactadinho, 5-4-1. A Espanha não tinha como penetrar na área do Japão. Uma marcação muito competente. Esquece, gente. O Japão é só correria. O ingênuo futebol japonês. Não. O Japão mostrou muita inteligência para neutralizar no segundo tempo o que a Espanha tinha de melhor. Para não permitir que essa troca de passes ocorresse próximo da área, para não permitir as tabelas, para não permitir que a Espanha envolvesse a seleção japonesa e com isso o time conseguiu sustentar o 2-1 até o final. Além disso, falamos antes da Copa do Mundo começar. E vale para as duas, hein? Vamos entrar na Alemanha já. A falta de um camisa 9 de peso. O Morata parece estar numa fase legal, interessante. Mas a Espanha não tem um Harry Kane, A Espanha não tem um camisa 9, um Lukaku em grande fase. A Espanha não tem esse cara.
E isso também faz falta, né? Para um time que circula muito bem a bola, mas vai precisar de um cara muito efetivo na hora de definir, quando esse passe chegar, quando essa jogada tiver o momento de concretização, de definição dentro da área. A Espanha contra seleções muito bem, com estratégias defensivas muito bem pensadas, contra seleções que vão se fechar, que vão tirar espaço e baixar as linhas, a Espanha vai ter dificuldade como qualquer seleção do mundo. Como o Brasil, vocês vão lembrar, teve contra uma seleção forte defensivamente contra a Suíça. Vai caber à Espanha achar soluções, movimentação, alargar os campos, alargar o campo, ter um camisa 9 que decida quando a bola chegar, não desperdice oportunidades. Fica um sinal amarelo para uma Espanha que caiu num lado complicado, porque obviamente que pegar um Brasil eventualmente nas quartas seria muito duro, mas a França agora, a Espanha agora, ela pode pegar Inglaterra, ela pode pegar França. Continua difícil, né, o caminho para chegar numa decisão para a seleção espanhola. Acho até que fica um pouco mais difícil do lado de lá. Enfim, a Alemanha, essa está eliminada pela segunda Copa seguida na fase de grupos. Isso chama muita atenção para uma seleção campeã em 2014. A Alemanha são 3 fiascos consecutivos em grandes competições. Copa 2018, Euro 2021, Euro 2020, jogado em 2021, e agora a Copa do Mundo de 2022, que é a primeira competição com o Hans Flick, primeira competição grande com o seu novo treinador. A Alemanha é uma seleção, historicamente, pelo menos foi assim no trabalho do Joachim Löw, uma seleção que constrói na base do tempo, da longevidade do projeto, aquilo que a gente vê em campo. Então o Joachim Löw passou anos construindo aquela seleção campeã em 2014. Parece assim que no momento é meio terra arrasada, mas tem coisas boas para você olhar, né? Eu acho que o Musiala foi uma grande um grande ponto para o próximo ciclo. Assim, você olha e fala, temos um cara que pode ser a nossa referência técnica. O Musiala, dentro do possível, fez uma ótima Copa do Mundo. O Musiala é o cara que abre espaços, é o cara do toque de habilidade, é o cara da condução de bola perfeita. É muito talentoso, tem muito potencial para chegar na área, para se aproximar dos atacantes. Aí faltou, né? Faltou um cara de definição para o ataque da Alemanha. Faltou um 9. A Alemanha sofreu demais. A Alemanha contra o Japão já poderia, no primeiro tempo, na primeira rodada, ter matado o jogo. Com mais de 80% de posse de bola, com quase 15 finalizações só no primeiro tempo. Não dá para dizer que a Alemanha fez uma Copa do Mundo de atuações péssimas. Não foi o caso. Acho que faltaram algumas coisas. Acho que o Neuer falhou hoje. O Neuer não estava numa jornada legal. Nos 2 gols contra a Costa Rica, ele poderia ter tomado decisões melhores. Acho que não funcionou a maneira como o Miller foi escalado, porque você não tem esse 9. E o Miller ali centralizado não funcionou. Pô, o Füllkrug é esforçado, é um cara com essa característica de área, mas é um cara de potencial técnico limitado. Então a Alemanha tem claramente ciclos que estão chegando ao fim e agora, primeira tentativa de fazer uma renovação na Alemanha com o Hans Flick, com o Joachim Löw, não foi muito bem sucedida, porque acho que o Joachim Löw erra um pouquinho na mão, é muito difícil, um time que, né, foi campeão do mundo, uma geração super vencedora e tal, esses caras estão com muita moral. Quando você está ganhando, a tua moral está alta dentro do vestiário. Então, a palavra desses caras tem muito mais peso, a voz desses caras é muito mais ouvida, é muito mais difícil você chegar e falar tchau Boateng, tchau Miller, tchau fulano, é difícil, né? Isso choca todo mundo e esses caras, eles ainda exercem uma influência sobre os que ficaram. Então gera um ambiente muito tenso do vestiário. E o Joachim Löw não conseguiu, é muito difícil mesmo você achar o momento para fazer isso. Na vitória, depois da vitória. Agora, com 2 eliminações seguidas em primeira fase, agora o mínimo que a Federação Alemã pode dar ao Hans Flick, se ele for o escolhido para tocar o trabalho para o próximo ciclo, é carta branca. Flick, acabou. Aqui não tem ninguém para cantar de galo, porque ninguém tá podendo cantar de galo. É você, meu velho. É o momento de fazer essa renovação. É o momento de achar, por exemplo, um novo camisa 9, urgentemente, claro.
A gente tem que lembrar que teve a lesão do Timo Werner. E também tem que lembrar que o Flick cometeu alguns erros. Eu acho que demorou muito, por exemplo, para vir com o Havertz para o jogo de hoje. Um cara que decidiu. A gente falou ali da função, do posicionamento do Thomas Müller, que não foi dos melhores no primeiro tempo. Mas é uma Alemanha que vai ter que começar agora a, de fato, andar as casinhas para trás, né? Assim, tentar recuperar um DNA de uma seleção sempre com muita força de transição e uma seleção que precisa ser mais eficiente. Não tem mais o Klose, né? Não tem mais um cara desse nível, não tem esse 9 tão confiável assim, mas a Alemanha vai ter que buscar, porque uma seleção tetracampeã do mundo do peso da Alemanha cair 2 vezes seguidas é muito feio. Por mais que a gente entenda que o Japão é muito voluntarioso, que a Alemanha gerou jogo, não foi uma Alemanha que não tinha ideia de jogo, a Alemanha gerou muito volume nas suas partidas, a Alemanha fez um ótimo jogo contra a Espanha também, foi um dos melhores jogos da Copa, o empate por 1-1 na segunda rodada. Mas a Copa do Mundo é isso. O detalhe resolve, o inesperado resolve, o tempo é muito curto, uma perda de pontos ela é fatal, uma diferença de saldo que você não tira, ela é fatal, a Copa do Mundo é muito cruel. E o Japão é a grande história da primeira fase dessa Copa do Mundo até aqui. Não consigo vislumbrar outra. Pegar 2 gigantes como Espanha e Alemanha e vencer ambos de virada e com autoridade, o Japão não ganhou numa bola fortuita, o Japão não ganhou na base da sorte, não, o Japão ganhou fazendo grandes segundos tempos e sabendo com inteligência tática sustentar os seus resultados. E aí nós ficamos assim, ó, pode ser que o Brasil cruze com o Japão numa quarta de final, pode acontecer, né? Se o Brasil passar em primeiro e pegar Uruguai, Gana e passar também nas oitavas, pode dar Japão ou Croácia. Convenhamos, o Japão mostrou que pode encrencar jogos, claro, mas é um adversário que você olha assim, na teoria, com menos preocupação do que olharia para a Espanha. Então o caminho do Brasil ele fica assim, ó. Uruguai ou Gana provavelmente nas oitavas, Japão ou Croácia nas quartas de final. E aí na semi pode dar uma Argentina, pode dar uma Holanda, né? Aí são níveis de enfrentamento no papel diferentes. Mas é bom ficar esperto com esse Japão, é bom ficar esperto. É Copa do Mundo, gente. Copa do Mundo é um negócio muito diferente. Não tem nada de estranho no que o Japão fez. Tem futebol, tem estratégia, tem seleções que passam 4 anos se preparando, tem escolas que evoluem. Então, o futebol japonês hoje não é o mesmo futebol japonês que o Brasil, por exemplo, enfrentou na Copa do Mundo de 2006. Melhorou muito em termos mentais, em preparação física, em termos táticos, em inteligência tática. Os jogadores japoneses estão espalhados pelo mundo, em ligas importantes. Então, sandalinha da humildade, pezinho no chão. Luiz Henrique, um pouquinho de sandalinha da humildade também vai ser importante aí para passar contra Marrocos, porque Marrocos também fez uma primeira fase complicada e todo mundo vai lembrar. Marrocos vai olhar para o Japão e vai falar, o caminho é esse. O caminho é não deixar a Espanha fazer o seu jogo. Foi o que o Japão executou muito bem no segundo tempo. Repito, toda seleção que propõe encontra dificuldades contra adversários que vão ali tentar destruir o jogo. Não foi o que o Japão fez em toda a partida, mas quando teve o resultado na mão, jogou com o regulamento, jogou com a arma que tinha, fez isso muito bem. O que você achou? Te espantou quanto de 0 a 10 essa eliminação da Alemanha e o fato da Espanha não ser a primeira do grupo? Você tá aliviado? Porque não vai rolar mais Brasil e Espanha nas quartas se o Brasil chegar lá? Achou que ficou bom pro Brasa? Deixa nos comentários aí. Abraço.